Muito boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova e nesse instante começa o nosso Além da Notícia extraordinário, especialíssimo na noite de hoje. Nós temos a imensa satisfação de estar aqui no Santuário Dom Bosco, uma das obras-primas aqui da capital federal, ponto turístico prioritário para quem vem a Brasília, mas hoje também nós temos uma outra razão de estar aqui. É que Brasília e o Brasil está recebendo a visita do 10º sucessor de Dom Bosco, Padre Ángel Fernández Artime. O sucessor de um santo é o responsável por aquela obra, por aquele carisma, por aquela congregação nos dias atuais. E a gente, portanto, recebe com muito prazer e tem também a imensa honra de poder conversar com o senhor, Padre Ángel Fernández. Muito obrigado por nos receber, por nos acolher. Prazer, queridos. Muito bem. Como é que o senhor se sente estando aqui no Brasil? Tenho que dizer muito bem. Não é a primeira vez, é a quinta vez que estou aqui no Brasil. Tento sempre de melhorar um pouquinho mais o meu português, porque eu não falo português, não estudio português. Mas está indo muito bem. Estou a falar o meu galego de Espanha, a língua irmã, mas penso que é melhor entendernos um pouquinho assim quando uma palavra não é portuguesa, vocês e os televidentes podem tentar de entendernos. Pero sempre muito feliz e, sobretudo, sinto-me muito a casa nas presenças salesianas, mas no povo brasileiro, a sua acolhida, a sensibilidade, o afeto que é muito latino-americano e muito latino-espanhol. Então eu estou muito bem. E agradeço a oportunidade de falar com vocês e de chegar a muitas pessoas de boa vontade. Essa facilidade com as línguas também se deve ao fato do senhor conviver bastante com pessoas das diversas línguas e conhecer o mundo inteiro também pelo seu trabalho, não é? Sim, e isso também um pouquinho o esforço por aprender sempre um pouquinho mais, sobretudo as línguas, não para falar perfeitamente as línguas, porque somente os expertos de estudo de filologia podem falar muito bem algumas línguas, mas para entender, a língua e as línguas são uma oportunidade para ter a possibilidade com a ponte com as pessoas que uno encontra. Então, bem-vinda a possibilidade que temos também de falar hoje assim, e seguramente nas famílias as pessoas podem seguir mais ou menos o argumento. Bem-vindo. Padre Ángel, provavelmente muita gente que agora nos acompanha de casa não sabe a dimensão e a importância hoje de quem é o senhor para a Igreja Católica, mas o senhor hoje é o 10º sucessor de um grande santo católico que viveu no século XIX, entre os anos de 1815 a 1888, 73 Sim. anos, e que deixou um legado enorme. É verdade. Tornou-se, a Igreja o chamou de padroeiro, protetor da juventude. O legado de Dom Bosco é impressionante. Aliás, aqui no Brasil, quantas cidades, quantas ruas, quantas pessoas com o nome de Dom Bosco, quantos estabelecimentos comerciais têm o nome de Dom Bosco por causa deste santo, e eu diria, é um patrimônio enorme o nome de Dom Bosco. Como o senhor se sente de poder hoje ser o curador, o zelador deste nome? Sim. O primeiro que você disse muito, é uma verdade muito grande, não? Eu digo muitas vezes no mundo, Dom Bosco é um grande patrimônio da Igreja, mas Dom Bosco é também um grande patrimônio da humanidade. Vocês têm que pensar que nós trabalhamos em mais de 60% das presenças salesianas no mundo não estão no mundo católico, estão muitas vezes no mundo onde a religião católica é uma minoria. Podemos pensar Tailândia, 0,3% de católicos somente. Podemos pensar no mundo muçulmano, mas Dom Bosco é uma porta que abre os corações dos jovens e também das famílias. Cosa sente ao reitor Mor na viver isto?
Primeiro eu tenho que dizer que nós falamos do sucessor de Dom Bosco, a única congregação no mundo que fala do sucessor do fundador nos outros superiores gerais, porque foi Dom Bosco mesmo, ele mesmo, a dizer isto. Quando Dom Bosco esperava já a morte, ele escreveu o que nós chamamos o testamento espiritual de Dom Bosco. E nele dizia: meus queridos filhos, vos escutareis a notícia, o vosso reitor morreu, mas não tedes que preocupar-vos, porque vos darão outro reitor o meu sucessor. Vos tedes que amá-lo como a mim, orar por ele, obedecê-lo, tudo isso, não? Então, é verdade que nós temos uma grande sensibilidade para o feito de ver, não a pessoa pessoal, eu sou um ángel é mais no serviço que estamos a fazer na congregação, em toda a família salesiana, uma grande família religiosa, a mais grande família religiosa na igreja, porque somos 32 grupos, entre eles também o vosso grupo Canção precioso Nova. de Canção Nova. Então, nesta realidade, o reitor mor tenta de acompanhar a vida da família religiosa e a vida da congregação, em todo o possível com fidelidade, como seguramente queria fazer hoje o mesmo Dom Bosco. O Padre Ángel, este sucessor de Dom Bosco, busca diariamente parecer-se com Dom Bosco? Como é isto? Tenho que dizer com muita humildade que Dom Bosco é muito grande, verdadeiramente. Pero, na minha oração, eu pido ao Senhor a fidelidade para em todo o possível acompanhar a vida da congregação com fidelidade e fazer o melhor possível este trabalho, esta vocação, este ministério de serviço que hoje tenho. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que continua a dizer, Dom Bosco é muito grande, é um gigante. Pero eu sinto-me muito cômodo nisto. Eu também penso que, como ele, amo muito aos jovens do mundo. A minha verdadeira vocação é essa de estar no meio dos jovens, escutar os jovens, acompanhar os jovens. Agora mesmo, no encontro que estamos a ter com os jovens, mais de 450 jovens da inspectoria de algumas partes, estava no jantar somente com jovens. Era impressionante para mim. Todos queriam fazer perguntas e tivemos já 2h30 de perguntas, mas queriam fazer perguntas do profundo do seu coração. Quer dizer, os jovens têm muito no interior, na interioridade. Os jovens têm muitas perguntas, têm muitos desejos de verdade, de santidade também, de querer viver com Deus. Então, isto é muito precioso. Sinto-me muito salesiano de Dom Bosco no estar com os jovens, também como reitor mor. Eu também quero aproveitar e contextualizar a presença do Padre Ángel aqui no Brasil, justamente por ocasião da celebração dos 75 anos de fundação da Inspetoria São João Bosco dos Salesianos no Brasil, esta que compreende alguns estados brasileiros como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e para esta comemoração deste jubileu é que o senhor se encontra aqui no Brasil. Voltando ainda um pouco na sequência da nossa conversa, o senhor nos disse que a obra salesiana é maior congregação da igreja em termos de ramificações, de família, de braços, não é? E realmente os salesianos, os franciscanos são as maiores congregações da igreja católica no mundo. Os jesuítas. Os jesuítas também, não é? Como é administrar uma obra tão grande? Como o senhor consegue fazê-lo? Do que o senhor se cerca?
Quais assessores o senhor tem para comandar? Aliás, e quais os números hoje dos salesianos? Nós, hoje, somos 14.000 salesianos de Dom Bosco. Muito pertinhos dos jesuítas. Em número, os jesuítas são maiores? Que eu saiba, com os dados do Vaticano, é mais ou menos 500. Pero muito pertinhos, não somente a sensibilidade, a fraternidade, mas isto. Hoje também são 118 os salesianos que são bispos, arcebispos, cardeais. E como se pode acompanhar a vida de uma congregação que está presente em 134 nações? Essa é a pergunta. Sim, Como? 134. Bueno, primeiro, a possibilidade está na unidade e na comunhão que nós temos entre nós, que não quer dizer um pensamento único. É muito rica a diversidade cultural. Vocês podem pensar que o ponto de coincidência entre um salesiano do Brasil e um salesiano do Japão, em muitos sentidos culturais, é muito pouca, porque as culturas são muito diversas. Mas temos a unidade na comunhão da identidade salesiana. Por isso todos somos salesianos de Dom Bosco e professamos as mesmas constituições e regulamentos. Está bem? E, ao mesmo tempo, como podemos organizar a vida? É por isso que nós temos toda a congregação dividida, o mesmo que Brasil tem estados, nós temos o que chamamos províncias ou inspectorias. À frente da inspectoria está um provincial, que é a pessoa que com autoridade governa e anima um território. Nós, aqui no Brasil, temos 6 províncias, 6 inspectorias. Que governam todo o Brasil. Que governam todo o Brasil. E juridicamente, cada uma com uma grande autonomia, em todos os sentidos. Governo, pessoas, economia, decisões, tudo autônomo. Mas nós somos 91 congregações no interior de uma congregação mais grande, não? Somos somente uma grande congregação na igreja e temos 91 províncias ou pequenas parcelas para continuar a vida. O Reitor Mor tem a companhia, ajuda ao serviço de outros 14 irmãos que formam parte do Conselho Geral. Eu não tenho a possibilidade de escolher aqueles mais em sintonia. Não. Entre nós, em isto, a Igreja, tenho que dizer, é a instituição mais democrática do mundo. E quero dizer isto muito claramente. Isto é, seus conselheiros são eleitos também. Eleitos por o capítulo geral. Um presidente de governo, depois, ele pode nomear os ministros. Eu não posso nomear os conselheiros ministros. Eu recebo um grupo de 14 irmãos salesianos com uma grande identidade, pero para fazer o serviço da pastoral dos jovens, da formação, da comunicação social, da economia, da acompanhar a região de América no Cono Sul. E nós trabalhamos em todas as partes do mundo 2 vezes no ano, para no verão o tempo de Natal. Nós temos 2 meses e 2 meses de trabalho conjunto todos os dias para fazer o estudo da congregação, para nomear os futuros provinciais, diretores, para todo o que é animação e governo. Essa é a realidade. Então, o Reitor Mor tem muita autoridade na congregação, o mesmo que o Papa, para nomear os bispos, os cardeais, para o magistério.
Mas depois, o mesmo que os bispos nas suas dioceses, o provincial está a fazer a sua missão em, por exemplo, no Brasil. E eles têm ali sua autonomia. Autonomia. Uma outra pergunta, mas o senhor também faz este trabalho de vir a campo, de vir aos países, de vir aonde estão Até ali os agora salesianos. visitei 108 países. Em 6 anos, 8 anos? Seis anos e meio, porque a pandemia não me permitiu fazer nenhum viagem. Nos 6 primeiros anos do meu serviço, agora estou no ano 9, nos 6 primeiros visitei 100 países. 100 países. Nessas visitas, o que é indispensável para o senhor quando o senhor vai a esses países todos? A finalidade é sempre uma finalidade de animação e acompanhar a vida da província, da inspectoria, a vida dos meus irmãos, da família salesiana, e propor muitas vezes alguns trabalhos, algumas linhas, verificar também a saúde carismática da inspectoria, a saúde dos salesianos de Belo Horizonte, Brasília, por exemplo. Mas, sobretudo, uma oportunidade para estar com os meus irmãos salesianos, com toda a família salesiana, com os leigos e leigas que trabalham em todas as presenças salesianas e com os jovens. Esse é um pouquinho o meu empenho. Bom, aproveitando o belo cenário onde estamos aqui, com Dom Bosco aqui atrás de nós, eu quero entrar num outro ponto especialíssimo dessa nossa conversa. Aos 9 anos de idade, Dom Bosco teve um sonho quando recebeu o seguinte conselho: torna-te forte, humilde e robusto. A seu tempo tudo compreenderás. Aprende com os saltimbancos dos circos ambulantes, dá espetáculo para seus colegas, conta-lhes histórias e conquista-lhes o coração. Leva todo mundo para a igreja. Continua sendo este o espírito de todo salesiano? Tentamos que seja assim. É verdade que na vida da igreja, das famílias, dos matrimônios, dizer que todo é perfeito não é justo, não é verdadeiro. Mas tenho que dizer que nós tentamos de viver com fidelidade carismática e, ao mesmo tempo, e muito especialmente, tentamos de viver com um desejo muito grande de ter a prioridade entre todas as prioridades, os jovens, as crianças e, sobretudo, aquelas que precisam mais de nós, aquelas que têm mais necessidades, que são mais pobres, que a vida não foi fácil para eles. Neste sentido, tentamos de ser muito fiéis a Dom Bosco e ao Senhor e não viver uma vida cristã, uma vida salesiana forte e autêntica. Tentamos. Eu, pessoalmente, penso que a congregação tem uma boa saúde. Não tudo é perfeito, mas tem uma boa saúde. Esse sonho que eu relatei foi o primeiro de uma série que Dom Bosco teve e que regeu, a partir daí, toda a obra salesiana até os dias de hoje, né? Agora, teve um sonho particular que envolve o Brasil e que envolve justamente esse lugar onde nós estamos aqui, esta capital do Brasil, onde nós estamos aqui. E eu vou pedir à nossa reportagem que conte a história deste sonho de Dom Bosco com Brasília. Dom Bosco é considerado pai e mestre da juventude. O carisma e o dom do santo atraíram os jovens a si, mostrando que é possível viver uma vida santa e cheia de virtudes. A vontade de Deus para Dom Bosco se manifestou ainda pequeno, aos 9 anos. Nascido na Itália, João Bosco teve vários sonhos, mas 2 são mais conhecidos. O primeiro, aos 9 anos, mudou completamente sua vida. O pequeno sonhou com uma multidão de jovens que blasfemavam e jogavam, quando repentinamente um homem majestoso lhe apareceu e disse: com mansidão e caridade, conquistará esses jovens amigos. Em seguida, uma senhora também lhe apareceu e disse: faça-se humilde, forte e robusto, e no tempo certo entenderá tudo.
Os anos seguintes foram guiados pelo sonho de Dom Bosco e rapidamente o santo buscou fazer algo de bom para os meninos. Em 1883, Dom Bosco teve outro sonho. Este revelaria ao jovem a construção da capital do Brasil. Ele sonhou que fazia uma viagem passando por várias terras e, ao chegar em um determinado momento, ouviu um anjo que lhe acompanhava. Ele dizia: terra prometida, o que seria uma riqueza inconcebível. E após 77 anos, o sonho de Dom Bosco tomaria forma concreta. Nascia a capital do país, Brasília, exatamente como o pequeno João havia sonhado. Padre Ángel, depois de a gente acompanhar essa reportagem, este sonho de Dom Bosco é algo também especial para vocês, salesianos? O primeiro que tenho que dizer que a realidade dos sonhos de Dom Bosco é uma realidade que ainda hoje não conhecemos com toda a sua profundidade. Mas é verdade que Dom Bosco, que viveu em Itália, alguma viagem à França, alguma viagem à Espanha, e basta. Mas Dom Bosco falava da realidade que ele viu no Brasil com Brasília. Dom Bosco, para fazer entender isto, falava, por exemplo, da Patagônia, e falava dos índios na Patagônia. Quando eu estive na Patagônia como provincial 5 anos, pude verificar que Dom Bosco conhecia muito bem a Patagônia e a realidade e as distâncias por aquilo que ele, sobretudo, estudava, que escutava, e também uma capacidade muito especial de ser muito criativo. Quando falamos do sonho de Valparaíso, no Chile, a Pequeno, é verdade que toda a linha reta hoje está cheia de presenças salesianas no mundo. Então, o que podemos dizer? A realidade é esta. Eu penso que uma unidade, mistura entre conhecimento, estudo, um coração muito missionário, capacidade de sonhar verdadeiramente de modo grande, profecia, visão de fé, tudo junto, porque da verdade que é muito profundo, muito complexo. Não é só tanto como os nossos sonhos que um dia eu sonhei, lembro-me de às vezes no descrever o sonho também uma intencionalidade de deixar muito claro aquilo que ele quer verdadeiramente transmitir, todo junto. E sim, é para nós a realidade do sonho de Brasília, hoje para nós é um motivo de muita felicidade, porque a presença salesiana em Brasília é muito preciosa. E o mesmo este santuário onde estamos é uma beleza, é maravilhoso verdadeiramente. Eu penso que é um canto à memória de Dom Bosco, e por isso que o Reitor Mor, que fala humildemente com o meu conselho, decidimos de trazer a Brasília uma das urnas com a relíquia que estava a fazer o giro do mundo. E esta urna está aqui, gente, olha, a poucos metros de nós. Depois a gente vai mostrá-la com todo detalhe. Está ali, sim. Belíssima, e quando a gente vê, a gente se emociona. Sim. E ali há uma relíquia preciosíssima de Dom Bosco nela, né? Certamente. A urna tem a relíquia do braço onde Dom Bosco abençoava. Quer dizer, é uma realidade muito, muito preciosa. Padre Ángel, agora uma última pergunta sobre este sonho de Dom Bosco com Brasília. Há ali um detalhe que eu gostaria de saber, de conhecer a interpretação que os senhores salesianos têm. Dom Bosco fala que nesta terra manaria leite e mel. O que isso pode significar para nós, povo aqui do Brasil e de Brasília?
Bem, primeiro, eu penso que Dom Bosco conhecia muito bem que Brasil, também Brasília, mas o Brasil é um país muito rico em muitas coisas. Muito rico. E hoje sabemos que é assim. É muito rico na riqueza das pessoas, muito rico culturalmente, muito rico na potencialidade da natureza, muito rico com tantos minerais, muito rico, rico. Mas, ao mesmo tempo, Dom Bosco tinha uma intenção muito clara. O Brasil é uma realidade muito rica para o carisma salesiano. E nós podemos dizer que a realidade salesiana no Brasil é uma realidade maravilhosa. O feito que nós temos hoje 6 províncias e mais de 150 presenças salesianas no Brasil. É uma realidade, vocês podem pensar, maravilhosa. Também as irmãs filhas de Maria Auxiliadora têm as mesmas presenças. Então, quero dizer que verdadeiramente o Brasil, para todos nós, carismaticamente, é uma terra que acolheu muito bem o carisma salesiano, é uma terra que deu muito fruto e muita vida carismática nos seus filhos e filhas, como salesianos, filhos de Maria Auxiliadora, cooperadores salesianos, antigos alunos salesianos, grupos da família salesiana, cooperadores, Associação de Maria Auxiliadora, Canção Nova e todos isso. Isso quer dizer manar verdadeiramente leite e miel. Nós vamos continuar essa entrevista exclusiva com o sucessor de Dom Bosco, 10º sucessor de Dom Bosco, que está em visita ao Brasil, Padre Ángel Fernandes, daqui a pouco no próximo bloco. E vamos falar sobre as obras salesianas, aprofundar um pouco mais sobre o carisma de Dom Bosco no próximo bloco. Aguarde aí. Uma noite especialíssima para nós aqui na Canção Nova. O Padre Jonas Abib a gente costuma chamar de nosso pai. Então nós estamos aqui com o nosso avô, porque nós estamos com o 10º sucessor de Dom Bosco, que o Padre Jonas nos ensinou a chamar Dom Bosco de avô. Então nós queremos hoje aqui também dizer para o senhor o quanto nos emociona ter a sua presença conosco aqui na Canção Nova, para o Brasil inteirinho que agora nos acompanha nessa entrevista especial. E essa entrevista a gente gravou com um certo tempo atrás, mas ela está indo ao ar exatamente agora neste mês de dezembro. E eu sei que o dia 8 de dezembro é especialíssimo, particularíssimo para a obra salesiana, porque foi no 8 de dezembro de 1841 que Dom Bosco fundou o primeiro oratório, e no ano de 1844 esse oratório passou a denominar-se Oratório de São Francisco de Sales, sendo a primeira casa salesiana, e aquilo tudo num contexto de revolução industrial, de jovens que estavam ali passando por situações complicadas por causa de suas famílias também, e ali nascia, portanto, a obra salesiana e esse trabalho com a juventude, proteção das crianças, proteção dos jovens. E Dom Bosco disse uma frase que eu gostaria de saber, Padre Ángel, o quanto os senhores a consideram atual. Por exemplo, os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são amados. A primeira felicidade de um menino é saber-se amado. O quanto ainda os salesianos consideram essa frase atual? Para falar da atualidade dessa frase, basta com mostrar a cruz que eu levo no peito, a cruz do salesiano de Dom Bosco, que tem o Jesus Bom Pastor, e noutra cara diz em italiano: studia di farti amare, em português: procura de fazer-te amar. É o mesmo. Esta é uma palavra do mesmo Dom Bosco. Quer dizer, para nós, o ponto essencial da educação e a evangelização está no feito de chegar às crianças, aos jovens, sabendo que eles podem ter toda a confiança em nós.
porque nós buscamos somente o seu bem. Esta é a dinâmica mais maravilhosa da educação. A educação na escola, em um centro de jovens, em um oratório de um bairro, sempre é o mesmo, é dizer, eu quero estar com vocês porque eu quero verdadeiramente a vocês. E vocês podem confiar porque nós buscamos somente o melhor para vocês. Isto penso que é o mistério mais precioso que temos na pedagogia salesiana. Para quem hoje chega neste santuário, chega numa paróquia Dom Bosco, numa obra salesiana social, qual foi aquele trabalho originário feito por Dom Bosco? O que Dom Bosco começou a fazer com aquelas crianças e jovens que chegaram naquele primeiro oratório? Sim, a história é muito bonita na sua simplicidade. O jovem padre que era João Bosco, ainda muito novinho, começa a chamar as crianças, os adolescentes que encontrava nas ruas, nas estradas de Turim, para chegar ao domingo, quando não tinham trabalho, e poder estar juntos, poder ter toda uma tarde de muita amizade, também rezar juntos, ter a benção do sacramento e fazer merienda primeiro. Depois, onde vivia em Valdoco, uma pequena casa, chegam os primeiros jovens ou ainda um pouquinho meninos que querem, que não, são órfãos e precisam um lugar para viver. E começamos com os primeiros na casa, órfãos. Dom Bosco vive com eles, com a sua mãe, eles têm que trabalhar, e Dom Bosco entende que tem que preparar a eles sempre mais para liberá-los de uma verdadeira já escravitude de trabalhar para ganhar poucos dinheiros e toda a vida assim. E assim começa com Dom Bosco essa formação profissional a Valdoco e ao mesmo tempo a catequesis, ao mesmo tempo a formação espiritual. E daquela semente pequena temos hoje mais de 1947 presenças dos salesianos de Dom Bosco e mais de 5.000 escolas, centros de jovens, oratórios, casas de meninos da rua. Tudo essa é a realidade que temos e que começou, como disse, a partir de 1844. Dom Bosco tinha um sistema preventivo para ter confiança de que o trabalho que ele estava fazendo daria certo, não é? Este sistema preventivo ainda hoje é o pilar, é o sustentáculo do trabalho dos salesianos com os jovens? Absolutamente, porque o sistema preventivo não é somente uma pedagogia, que nós podemos dizer a pedagogia que pode falar também com a pedagogia de Jean Piaget, a pedagogia de Montessori, a pedagogia de outros pedagogos. Não. Para nós, o sistema preventivo é também uma filosofia de vida, é um modo de entender as relações entre os jovens e os educadores e jovens. É um modo de viver com três pilares muito importantes: a razão, a religião e o amor. Que quer dizer? Com os jovens, com os meninos, as coisas não são se devem fazer porque o digo eu que sou o chefe, mas porque é importante, você tem que entender que isto é bom para você. Razão, a razão. Religião, que quer dizer
ajudar aos jovens a descobrir que a vida é tão preciosa que tem um sentido bonito. E, se é possível, a descobrir que Deus está no sentido da vida. E terceiro, o amor. A palavra italiana é única, não temos uma tradução. Amorevolezza quer dizer sentir-se querido, sentir-se amado. Amado bem, querido bem, por o educador que às vezes é irmão, é pai, é mãe, é amigo, tudo isso. Por isso, o sistema preventivo é muito mais que um sistema de pedagogia. Isso. Dom Bosco, ele exigia, e eu gostaria de perguntar para o senhor como é que ele conseguia conciliar essas coisas. Ele exigia uma radicalidade na vivência correta e, ao mesmo tempo, ele era terno. Ele aplicava a amorevolezza. Como fazer isso? Radicalidade e amorevolezza. É uma arte. Para aqueles que estão a escutar, direi, o mesmo que um bom pai, uma boa mãe faz com os filhos. Se um pai ou uma mãe não há capacidade de dizer a um filho, agora não, isso não pode ser, você tem que ficar em casa porque não estuvo bem o que fiz. Mas ao mesmo tempo, esse pai, essa mãe é muito doce, é muito tênera com os filhos, ama de verdade ao filho, se tem a capacidade de ser ao mesmo tempo muito carinhosa e também exigente, é a harmonia da educação. Um pai não é o que diz sempre sim, 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 quando deve dizer não. Então não é pai. Um pai ama. E porque ama tem que dizer às vezes sim, às vezes não. Um educador salesiano, leigo ou salesiano consagrado, tem que ter a capacidade de amar verdadeiramente no nome do Senhor, de educar, de querer de verdade e ajudar a crescer. Às vezes dizendo de sim, às vezes de não, com exigência e com todo o afeto. Isso é o mistério, o arte salesiano de educar. 29 anos antes de morrer, ele forma a primeira turma dos educadores salesianos. Isto é, ele já estava formando um time, uma equipe de sacerdotes, de outras pessoas que se uniam à obra de Dom Bosco. E aí veio a congregação salesiana, que ele funda, congregação essa que estará para completar agora 163 anos. E eu gostaria de saber do senhor, ele colocou o nome de Congregação Salesiana ou Sociedade de São Francisco de Sales. O que ele viu em São Francisco de Sales que quis homenageá-lo colocando o nome de salesianos na sua obra? Viu tudo porque o nome de São Francisco de Sales não é somente fruto de um sonho de uma noite. O jovem seminarista João Bosco e o jovem padre muito novinho, João Bosco, viveu tudo do espírito de Francisco de Sales. Dele aprendeu tudo o que é a dulçura, a amorevolezza. Dele aprendeu o que é acreditar que no coração de todos os jovens, de todos os meninos, existe sempre um ponto de bondade. E que o educador tem que descobrir essa bondade. Então, quando ele quer fundar a Sociedade de São Francisco de Sales com os primeiros alunos que tinha, que ficaram com ele, o nome é para recordar que a dulçura do Santo de Ginebra, o Bispo Francisco de Sales, tem que ser o nosso modo de educar e de levar a Jesus aos jovens que temos. Quer dizer, a nossa espiritualidade salesiana tem muito da espiritualidade de Francisco de Sales, que ao mesmo tempo Dom Bosco foi o maestro
de fazer a leitura dessa espiritualidade pensando nos jovens, porque Francisco de Sales pensava em todos, pensava as pessoas que trabalhavam, nos militares, a marquesa, a esposa. Dom Bosco foi um maestro de traduzir a espiritualidade de Francisco de Sales em espiritualidade salesiana em Baldoco. Esse é o grande arte também. Dom Bosco trabalhava com aqueles meninos todos e as meninas começaram a vir também. E ele sentiu necessidade de fazer um trabalho. É verdade, Dom Bosco, uma vez que tinha a congregação salesiana, a Sociedade de São Francisco de Sales, ele dizia sempre: temos que fazer o mesmo para as meninas, para as jovens. Estuvo pensando muito, e Dom Bosco tentou de conhecer a muitas das religiosas, das consagradas do momento. Ele não encontrou o modelo das religiosas do momento. Não. Onde o Espírito falou quando Dom Bosco conhece a um padre diocesano de um pequeno paesino, um lugar muito pequeno, chamado Mornese, no Monferrato italiano, mais ou menos a 180 quilômetros de Turim. E Dom Bosco conhece ele, e uma vez Dom Pestarino, se chamava este padre diocesano, que depois foi salesiano, presenta a um grupo de jovens, já de 20 e muitos anos, que querem fazer alguma coisa boa pela gente de Mornese. Todas campesinas, pero queriam fazer talleres para aprender a fazer costura e coisas, não? E Dom Bosco descobre depois que essas jovens tinham verdadeiramente a sensibilidade, entre elas uma para ser verdadeiramente a capo do grupo, a superiora, a chefe, que seria Maria Dominica Mazzarello, hoje Santa Maria Mazzarello. Que, aliás, esse santuário aqui acaba de receber duas belíssimas imagens, estátuas, São Domingos Sávio e outra de Santa Maria Mazzarello, que está ali também, belíssimas. E Dom Bosco quer continuar assim o trabalho com as jovens e com as meninas. E Maria Mazzarello se torna, portanto, a cofundadora das Meninas de Maria Auxiliadora. E, de feito, nas constituições das Filhas de Maria Auxiliadora, no artigo 1º, Dom Bosco é o fundador, e ao mesmo tempo, artigo 2º, Maria Dominica Mazzarello é, junto a Dom Bosco, os dois fundadores, cofundadores do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Eu digo sempre que não temos que fazer sombra de Dom Bosco. Dom Bosco é Dom Bosco, mas digo ao mesmo tempo, eu que tenho muito afeto por Madre Mazzarello, Maria Dominica Mazzarello, Santa Maria Mazzarello, justamente porque ela com a sua sensibilidade de madre, com o seu modo muito humilde de tratar as irmãs, essa maneira de fazer levou a um modo de ser no Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Quero dizer, com outra mulher diversa, eu penso que o Instituto seria outro, não o mesmo. Sinceramente, é o Espírito Santo que está sempre a fazer e acompanhar as coisas. A gente acabou de mencionar aqui mais dois santos já oriundos do coração de Dom Bosco, Domingos Sávio, Santa Maria Mazzarello. Quantos santos, quantos beatos o carisma de Dom Bosco já gerou para a igreja? Em este momento, no caminho da santidade, não todos santos, mas no caminho da santidade temos 164. Uau! Tudo isto? 164. Temos beatos salesianos de Dom Bosco. Temos também 6 beatas filhas de Maria Auxiliadora. Temos beatos alumnos, Laura Vicunha, Ceferino Namuncurá, um indígena
Mapuche, temos jovens mártires em Polônia, temos mártires jovens da Guerra Civil de Espanha, tudo isso até 164. Última notícia. Hoje... É um furo para a gente? Uma notícia de última hora para a gente? Última hora. Última hora. Uma hora atrás, o Papa Francisco comunicou a canonização do Beato Artemio de Sati para o dia 9 de outubro deste ano. Beato que era salesiano, não padre, coadjutor salesiano, imigrante na Argentina, de origem italiano, e não era professor, era um enfermeiro. Toda essa santidade em um humilde salesiano que trabalhava na Patagônia Argentina, em Viedma. O senhor já Última novidade de hoje. Muito obrigado por trazer para a gente essa notícia. Gente, e é importante destacarmos, esse programa está sendo gravado no final de agosto e você está assistindo agora no mês de dezembro, então tudo isso que a gente está trazendo aqui, naturalmente, muitas coisas se passaram, mas a gente traz aqui como uma grande notícia. E eu aproveito, o senhor já nos introduziu aqui no próximo VT, na próxima reportagem que nós vamos mostrar, que é esta dimensão gigantesca que tornou-se o carisma de Dom Bosco e a família salesiana. Como cresceu? Vamos acompanhar. A obra salesiana também teve, desde o seu início, um caráter missionário, começando a expandir-se na Europa, em países como França e Espanha, para depois iniciar a grande expansão missionária em diversos países do mundo. Os salesianos de Dom Bosco estão presentes em 134 países, nos 5 continentes, distribuídos em 8 regiões. Organizados em 90 províncias, têm 1.718 obras, canonicamente eretas, e 147 outras presenças. No final do ano de 2020, os salesianos de Dom Bosco eram quase 15 mil, dos quais 443 noviços, 2.676 seminaristas, 24 diáconos permanentes, 1.481 coadjutores, 9.457 sacerdotes e 122 bispos, cardeais e prelados. No Brasil, os salesianos estão em 19 estados. Os salesianos de Dom Bosco formam uma comunidade que busca realizar, em uma forma específica de vida religiosa, o projeto apostólico do fundador, ser na igreja sinais de portadores do amor de Deus aos jovens, especialmente aos mais pobres. A comunidade é composta por clérigos e salesianos irmãos que vivem a mesma vocação fraterna. E quem já fez parte dessa obra especial para a Igreja Católica é o Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Aos 13 anos, Jonas entrou para o Seminário Menor Salesiano. Era o início da sua vocação. Desde a adolescência tinha muitos dons artísticos, sobretudo de música, o que fez que ele integrasse inteiramente no carisma de Dom Bosco. Ele foi ordenado sacerdote em 8 de dezembro de 1964. Como padre recém-ordenado, trabalhava com os jovens, lecionando na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena, São Paulo, e dando assistência à juventude, fazendo encontros e retiros. No ano de 1971, aquele jovem sacerdote conheceu a renovação carismática católica. Que dimensão tomou a família salesiana, como se expandiu e se espalhou pelo mundo. E aqui eu gostaria de fazer uma menção. No dia de hoje, Padre Ángel, o Padre Jonas Abib está completando 58 anos de ordenação sacerdotal, exatamente no dia que este programa está sendo exibido. E a gente olha como um filho de Dom Bosco, a Canção Nova segue ali fielmente o carisma salesiano. Por exemplo, características que nós vivemos na Canção Nova: busca de santidade,
devoção à Nossa Senhora Maria, Mãe e Mestra, prática penitencial do Retiro da Boa Morte, pedagogia formativa com os jovens, sistema preventivo, na alegria, no ardor apostólico, na criatividade da evangelização, no aproveitamento dos meios de comunicação para fazer chegar mais longe a palavra de Deus, os valores do Evangelho. E tudo isso nós também agradecemos hoje ao nosso pai, Padre Jonas Abib, que completa aniversário de ordenação sacerdotal, fruto da obra salesiana. Fico muito feliz de escutar isso, porque é o mesmo que estou a viver, é o mesmo. Vocês, com a particularidade do carisma muito precioso da comunicação social ao serviço do Evangelho e do Reino de Deus, e nós com toda a educação dos jovens. Mas é verdade, são todos os elementos de carisma salesiano. Olha, gente, esse bloco fica por aqui. No próximo a gente vai falar sobre a obra salesiana no mundo e os dilemas da juventude, num bloco que a gente vai começar dentro de instantes, depois desse intervalo. Voltando no Além da Notícia da noite de hoje, nós estamos aqui nos enriquecendo, conhecendo muito mais sobre o carisma salesiano, o coração de Dom Bosco e tudo que brotou deste coração de Dom Bosco e que enriquece a igreja no mundo inteirinho. Em mais de 131 países está presente o carisma salesiano. Padre Ángel, o senhor, 10º sucessor de Dom Bosco, completou recentemente, no mês de agosto, 62 anos. Está bastante jovem. Não tanto. Mas eu queria saber um pouquinho rapidamente da sua vocação. Como é que foi o seu chamado vocacional? Desde menino também? Não, tenho que dizer que verdadeiramente Deus aproveita todas as mediações. Eu nasci em Espanha, em um lugar muito pequeno, filho de pescadores. O meu pai, o meu avô, o meu bisnono, toda uma família de pescadores. Por casualidade, com mediação de uma turista, eu conheci os salesianos que não conhecia e tive a oportunidade de estudar em uma casa salesiana, porque o meu futuro era um pó de escola no meu lugar de nascimento e depois pescador com o meu pai. Estudei com os salesianos, mas depois eu queria fazer medicina, outra coisa, mas sentia no coração que tinha que decidir se o que eu vi com os salesianos era verdadeiramente uma chamada para mim, uma coisa, não? Coisa sucedeu. De novo, eu penso que Deus se serviu da mediação, neste caso, dos meus pais. Eu disse aos meus pais, pais, eu tenho que clarificar isso, tenho uma coisinha que penso que não sei se devo ser salesiano, mas não o sou. E quero fazer um pouquinho a experiência. Eu estive, tenho que dizer, 6 anos no verão, 4 meses, estava a andar a mar, a pescar, com o meu pai, a trabalhar muito em sério, muitos dias na mar, todos os dias. Trabalho pesado. Sim, todos os dias e muitos dias. O meu pai podia dizer, não, filho, eu preciso de você. E se fosse assim, o meu discernimento fechou-se. Pero os meus pais, muito humildes, com uma formação intelectual, mas com a formação dos valores do Evangelho de Deus e da vida, disseram-me, filho, é a tua vida. Se isto é bom para ti, para você, vai embora. É assim que um ano depois, como eu fiquei com os salesianos, o meu pai teve que deixar de andar a pescar na mar, porque não tinha a minha ajuda. E começou a trabalhar na terra de outro modo. Esta é a minha história. Custou muito? Não, para mim não. Para a minha família, eu vejo hoje, quando miro atrás, uma grandíssima generosidade. Eu não, porque descobri um mundo onde estava feliz. Mas o senhor não mudou de profissão, continuou pescador.
Sim, de outro modo. E olha, gente, é com esta personalidade importante mundial, o reitor mor dos Salesianos, que nós estamos conversando, e eu gostaria de mostrar agora o grande trabalho grande trabalho prestado pela obra salesiana no mundo inteirinho, sobretudo trabalho social. Muito mais do que conhecimento é preciso educar com carinho e dedicação. Dom Bosco, pai e mestre da juventude, doou sua vida à formação dos jovens. Hoje, a obra salesiana está presente em vários âmbitos da sociedade, em escolas, obras sociais e em paróquias do mundo inteiro. Para a missão salesiana é fundamental a formação de bons cristãos e honestos cidadãos. Os salesianos buscam, através da evangelização, formar jovens atuantes no meio social, trabalhando desde a educação básica ao ensino superior, além de projetos voltados aos migrantes, refugiados e ao serviço voluntário. A instituição, que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, oferece os centros juvenis que proporcionam aos jovens atividades de formação humana e cidadã. O projeto possibilita o acesso à educação, alimentação, esporte, cultura e lazer e desperta nos jovens o desejo de santidade. Outra ação realizada é o Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, CESAM, que tem o objetivo de capacitar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. No meio universitário, a família salesiana atua com o pré-universitário, que é destinado a jovens e adultos vulneráveis economicamente e que desejam inserir-se no ensino superior, o jovem como protagonista de uma nova sociedade. Esta é a missão salesiana. Padre Ángel, o quanto o trabalho social, o estar mais perto das pessoas que necessitam de ajuda, dos jovens que estão nas periferias, que estão nos lugares mais difíceis do mundo, o quanto isto é caro aos salesianos? Nós somos, sobretudo, aqueles que recibimos de Dom Bosco a missão de trabalhar sempre por os mais pobres, os que mais precisam de nós. Dom Bosco, quando escreveu as primeiras constituições salesianas, que falamos del 1859, que começou a congregação com os primeiros jovens, o artigo 1º das constituições fala: os nossos preferidos devem ser os jovens mais pobres, os que mais precisam de nós. Isso, até agora, é a palavra de ordem mais importante que nós temos. Hoje, nós temos, neste momento, mais de 1.123 obras sociais, além das escolas, oratórios, paróquias, casas para os jovens, obras sociais. E é possível quantificar quantas pessoas são auxiliadas por essas obras? Sim, temos que pensar mais ou menos uma média de 400 e 500 meninos, jovens, adolescentes por obra, quer dizer, 1.000 por 500, 500.000, todos os dias nas casas salesianas do mundo, destas presenças de 134 países. Essa é a realidade. Quer dizer, as obras sociais, que são aquelas que, trabalhando sempre muito com os jovens, mas que tenham o olhar para aqueles que têm menos oportunidades. A atualidade disto é absoluta. Eu posso dizer que uma das minhas preocupações mais grandes é justamente de procurar estar muito atentas em todo o mundo a isto. E também parte do meu serviço como reitor mor, guiar o caminho verdadeiro para não desviar. E podemos ter ao mesmo tempo uma universidade? Podemos ter uma grande escola aqui? Podemos, mas a nossa prioridade, as prioridades é verdadeiramente as obras sociais. Às vezes muito difícil, os jovens são às vezes mais difícil para a sua história, e às vezes não temos
muitas ajudas dos governos, ajudas das regiões, às vezes um ano temos, outro ano nós. Como fazemos? Buscamos as possibilidades com os benfactores e também com os recursos da vida dos próprios salesianos, que nós sistematicamente o que temos fazemos chegar às obras sociais. Eu quero lhe pedir uma palavra também sobre os dilemas da juventude. Vou chamar uma reportagem e aí uma palavra final sobre isso. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Jovem é sinônimo de energia. Ser jovem é ser forte, é conseguir enxergar o mundo por todos os ângulos, é ter sonhos e querer realizá-los, é ser ousado mesmo sentindo medo, é ter a arte de se reinventar quando for necessário. Mas, infelizmente, muitos estão vivendo uma etapa difícil da vida. Decepção, tristeza e frustração. Talvez sejam esses alguns dos sentimentos que ilustrem um pouco o estado de espírito de gerações de jovens que tiveram a oportunidade de sonhar e projetar um futuro, mas que não chegou, levando eles a despertar num presente de crises e sem perspectivas, o que pode se transformar em um grande problema, como o suicídio, por exemplo. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os dados são assustadores. A juventude sofre um mal silencioso e ainda pouco compreendido por grande parte da sociedade. Algumas pesquisas mostram que a internet faz parte desse mal. Uma pesquisa feita por uma instituição de saúde pública do Reino Unido constatou que na faixa etária de 14 a 24 anos, 90% dos jovens usam redes sociais. E por causa desses e outros fatores, muitos jovens estão se envolvendo com drogas. De acordo com dados do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, a maioria dos quadros de dependência química se iniciam ainda na juventude. Muitas vezes, pais e adultos, de forma geral, acabam ignorando os fatores de riscos e os problemas que os adolescentes apresentam por acharem que se trata apenas de uma fase. E se algo aparece errado, é preciso tomar medidas para evitar as graves consequências do uso de drogas na adolescência. A gente acompanha realmente o drama da juventude hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteirinho. É droga, é álcool, é violência. Como isso toca o coração de um salesiano e como os senhores buscam alcançá-los? Toca muito o coração de um salesiano e digo por quê. Porque é a mesma realidade que Dom Bosco viu no sonho dos 9 anos. E de novo falamos de um sonho que para ele marcou toda a vida. Tinha 9 anos, teve um sonho onde ele podia ver muitos lobos, decimos em espanhol. Qual é a palavra? O lobo quer dizer... Lobos, exato. Ferozes, verdadeiramente com muita agressividade. E depois da presença do Senhor e de uma senhora que tinha muita luz, que sabemos que era a Virgem Maria, ela diz, você tem que ser forte, robusto, o que você disse antes. Depois, eles fizeram um cambiamento para ser cordeiros. A realidade que você dizia um momento atrás era esta: jovens que estão no mundo da droga, no mundo da violência, no mundo de fazer dano, de não respeitar as mulheres, de agressividade, tudo isso. Mas por que isso? Os jovens não nascem assim. A criança que nasceu com 8 meses depois não tinha essa realidade, mas as poucas ou nenhuma oportunidade na vida, ao final, leva às vezes a um menino, a um adolescente a viver assim. O que quer dizer isto? O mesmo que no tempo de Dom Bosco.
somos nós. Como o coração salesiano, isto é muito forte. Somos nós, é a mesma sociedade. Me permito dizer, os mesmos políticos que têm que procurar o bem da sociedade, da justiça social, da paz. Isto, juntos, quando estamos juntos para buscar o melhor para aqueles que têm menos oportunidades, é quando podemos fazer que o nível de agressividade, de violência, de tudo isso, possa andar mais baixo. Esta é a missão salesiana, isto é missão política, isto é trabalho dos governos, das cidades, dos trabalhadores sociais. É a coisa mais bonita porque podemos trabalhar juntos. Muitas vezes as energias perdem-se porque cada um tenta de fazer o seu negócio. Isto não é um negócio. Nós estamos a procurar o melhor para os jovens, em particular os mais difíceis. E as obras salesianas, por exemplo, sociais no Brasil, tentam isso, de chegar àqueles que têm menos oportunidades. Eu que hoje estou aqui como reitor-mor, e depois de uma semana tenho que andar à Índia, aproveito para dizer, nós precisamos das ajudas, muitas ajudas de pessoas, precisamos da confiança dos políticos, precisamos da ajuda das autoridades para acompanhar as obras sociais que temos, que são muito importantes e muito significativas. E nós não trabalhamos para os salesianos, trabalhamos para os jovens brasileiros e não brasileiros salesianos que trabalhamos para a juventude de Brasil. Estamos unidos em isso, temos que estar mais unidos. E me permito falar com muito entusiasmo e paixão, porque é muito claro. Padre Ángel, estamos chegando ao final do programa. Tá bom. E vamos fazer como fazia Dom Bosco? Como era o Boa Noite de Dom Bosco? O Boa Noite dos educadores com os educandos. Eu vou pedir ao senhor que a gente encerre esse programa mais ou menos como era o Boa Noite de Dom Bosco. E depois nos deixe a bênção. Sim. A Boa Noite de Dom Bosco era muito breve, o primeiro. Era a última ideia antes de andar a dormir. Bem, eu quero dizer a vocês, agora, olhando a câmara, quero dizer, meus queridos jovens, nós acreditamos em vocês. Meus queridos jovens, Dom Bosco diria hoje a vocês, eu acredito em vocês e todos vocês têm muito da bondade no próprio coração. Meus queridos jovens, vocês não estão solos. Têm amigos, educadores, que são ao mesmo tempo pais, mães. Meus queridos jovens, diria Dom Bosco, Deus ama a todos vocês. E digo ao mesmo tempo, queridas famílias, também nas dificuldades, não podemos perder a esperança. Podemos ter dificuldades, mas Deus acompanha e Deus abençoa. E Dom Bosco terminaria, boa noite para todos. E a bênção, por favor, de Deus? Então pedimos com muita fé para todos vocês que escutam este programa, com esta oportunidade preciosa de fazer o bem, pedimos que Deus abençoe a vida das famílias, a vida dos vossos filhos, a vida dos pais, que abençoe também todas as casas do mundo, mas do Brasil, onde muita gente está a trabalhar por o bem da juventude, também nós, salesianos, família salesiana no Brasil. Que Deus abençoe todos vocês, com fé no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, boa noite. Muito obrigado, foi uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nesta noite. Tenho certeza que para as imensas famílias brasileiras que nos receberam agora também, poder conhecê-lo e conhecer mais da obra salesiana.
Deus o abençoe, êxito em toda a sua missão, por onde quer que o senhor ande, mundo afora, levando o coração de Dom Bosco a tantos corações. Muito obrigado. Prazer. Obrigado também, eu. Prazer. A você que esteve conosco aqui no Além da Notícia da noite de hoje, uma noite muito especial. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais um programa.